Esse episódio tem um oferecimento de Cutelaria Simo, perfeito em todo lugar, e Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu convidado de hoje é César de Souza, que é o CEO e fundador da Vedera. E o tema da nossa entrevista será Entre Safra Nutricional das Abelhas. César, seja muito bem-vindo, muito bom ter você aqui. Olá, Divino, olá os amigos que estão ligados conosco. Para nós é um momento muito especial estar participando do Agro e Prosa nesse momento. Você está falando de onde, meu amigo? Estou falando de Carazinho, no Rio Grande do Sul, né? Exatamente nesse dia tivemos menos 5 graus aqui no nosso querido, nas coxilhas do Pampa Gaúcho, né? Frio, uma geada meia grossa aqui, Divino. Muito frio, né, cara? Muito frio. Me conta uma coisa. Há quanto tempo você mexe com a abelha? Olha só, eu mexo com abelha desde 2017, né? Eu me formei na faculdade e eu lidava com grandes animais. Você graduou em quê? Em zootecnia. 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 E aí eu me formo e saio para trabalhar com grandes animais. Então eu trabalhava com gado de corte, que é muito tradicional aqui no Rio Grande do Sul, e me especializei em ovinocultura. Mas em determinado momento eu começo a entender que o mercado, a criação de animais no Rio Grande do Sul, ela começa a diminuir. Por quê? Porque é o advento da soja. A soja ela tem uma praticidade no plantio e no manejo de lavouras, e ela expandiu muito para a fronteira gaúcha, né? E então, naquele momento, a gente começa a entender novos mercados, novos cenários. E aí eu me recordei que tinha um professor na faculdade que gostava muito de abelha. Ele disse para mim assim, olha, as abelhas são muito fundamentais para o ecossistema. E elas são muito rentáveis economicamente. Então, e aí eu começo a dar uma oportunidade para as abelhas com ferrão. Mas eu particularmente me apaixonei pelas abelhas sem ferrão, que aí fui descobrir a sua história, que são abelhas nativas do Brasil. Quando os portugueses chegam aqui no Brasil, eles embarcam aqui, os indígenas já se alimentavam desses méis. E são práticas de se criar. Pode criar no fundo da tua casa, no apartamento. Há um grande crescimento pós-pandemia na criação de abelhas sem ferrão a nível de Brasil, né, Divino? Hoje, só a capital paulista, São Paulo, são cerca de 150 mil criadores de abelhas sem ferrão. É muita gente. O Rio Grande do Sul hoje tem 24.700 criadores. E já a apicultura, né, a nível de Brasil, ela cresce muito. E a nível de Rio Grande do Sul, a gente tem vivido um cenário bem dificultoso pós-enchentes, né? A gente perdeu 100 mil colmeias das enchentes de 2024. Isso é uma perca assim que vai demorar anos, né, para a gente reparar, e ela não vai afetar só a cadeia produtiva das abelhas. As abelhas são responsáveis por polinizar 90% das plantas, 70% das plantas que produzem 90% dos alimentos totais. Então, se não tem abelha, não tem polinização, não tem alimento, não tem fruto, né? É verdade. Veja só, na região da Serra Gaúcha, no ano passado, a gente teve uma queda de cerca de 70% na produção de frutas. Por quê? Porque no período das enchentes, a região ali de Bento Gonçalves, Veranópolis, ficou 22 dias sem luminosidade solar. E as abelhas não puderam voar, então não se teve o ato da fecundação, o ato da polinização nos frutos. Então, isso acarretou o quê? Na baixa produtividade, na deformação dos frutos, porque o ato da polinização, ele não é só ir lá a abelha ir lá e largar o pólen, não, ela faz ao mesmo tempo uma transmissão genética. Muitos pesquisadores falam que a semente é um chip, e esse chip precisa ser ativado, e o ato da fecundação ativa esse chip. Perfeito. Então é ali que o fruto pode desempenhar toda a sua performance, e naquele momento não se houve o ato da fecundação, né, da polinização em si. A gente teve uma baixa de produtividade. O Rio Grande do Sul, que é um dos maiores produtores de hortaliças e frutas, sofreu muito com isso, aumentando o preço em no mercado e tendo ao mesmo tempo um fruto de baixa qualidade. Porque o consumidor, quando ele vai no mercado, ele não quer saber se o fruto veio deformado porque deu chuva. Não, ele quer um fruto bonito. É lógico. Um fruto belo. Né? Tu, quando vai no mercado, tu quer um fruto muito bonito, Sim. né? Então, isso que se busca. E as abelhas são fundamentais para que isso aconteça, né? No ano passado também tive a oportunidade de ficar na região, os campos em cima da Serra de São Joaquim, Uhum. e a gente fez experimento com maçã.
Maçã, abelha é fundamental a polinização dela. Se não haver a polinização das abelhas na maçã, tu tem uma baixa de 90% na produtividade, sem contar que fica aquela maçã deformada. E vou dar uma dica para quem tá ligado conosco. Quer saber se uma maçã foi muito bem polinizada? Racha ela no meio e ela vai ter que ter 6 apontamentos de sementes no centro do fruto. 6? Então, são coisas que a gente vai... 6 apontamentos de sementes é a ata da fecundação. Né? Então, é importante também a gente já começar a falar sobre esses temas. A gente vê hoje a cadeia produtiva das abelhas crescendo muito, mas ainda falta muita informação técnica, né? O Brasil a gente brinca que o Brasil tem uma lacuna, né, na área da apicultura muito grande e tecnológica de falta. O que as outras cadeias cresceram, tipo criação de bovinos, a produção de soja, a produção de milho, a cadeia produtiva da apicultura não evoluiu, né? E isso é, às vezes, um vetor que atrapalha para que ela tenha umas maiores performances na produtividade, né? Ano passado, eu estive lá na Embrapa Meio Ambiente, em Jaguariúna, São Paulo. Estive lá a convite do pessoal para conhecer o meliponário deles, entre outros projetos, né? Tem o meliponário. E você falou da abelha sem ferrão, e eles têm várias espécies de abelha sem ferrão lá. Cara, é impressionante como é que produz, é pouquinho, o mel que ela produz é bem menos do que da outra abelha, né, da africanizada. Porém, é um mel tão delicioso, é tão diferenciado, e assim, você não tem que comer uma colher de mel, né, primeiro que você vai comprar um potinho, com 50, 100 ml, porque o valor é bem diferente, né, e você experimenta um pouquinho, é diferenciado. E eu conheci lá, César, um mel de uma abelha que ele é comprado por um grande chefe de um restaurante em São Paulo, que é aquele do MasterChef lá, eu esqueci o nome dele, que é todo tatuadão lá, eu não me lembro o nome dele agora, depois eu vou... Isso, Fogaço. Ele compra, cara, a maior parte da produção desse mel para os pratos do restaurante dele, de tanto que é diferenciado, é um mel delicioso, viu? Os méis das abelhas sem ferrão, eles têm uma peculiaridade. Hoje no Rio Grande do Sul a gente tem 24 espécies de abelhas sem ferrão, mas a nível de Brasil são 300, tá? E cada espécie produz um mel com coloração e sabor diferente. Ao contrário da abelha com ferrão, que o sabor e a coloração interferem variando a florada. Isso. Então o mel de soja vai ter uma cor, um sabor, o mel de laranjeira vai ter uma cor e um sabor. Eucalipto, né? Ferrão, não. Aquele O eucalipto sabor também muda ali todo o sabor, a peculiaridade. Então, assim, e as abelhas sem ferrão, elas por produzirem menos, elas conseguem ter propriedades medicinais que até então não é perceptível no mel da abelha com ferrão. Então você pega o mel que o Fogaça costuma comprar, é o mel da espécie jataí. Ele usa para fazer a combinação de pratos com carnes e saladas, porque ele é mais ácido. Então, ele também, ao mesmo tempo, tu consegue vender uma experiência usando os méis das abelhas sem ferrão e, subsequentemente, tu fomenta uma cadeia produtiva, né? As abelhas sem ferrão, elas têm sido muito usadas a nível de Brasil para passivo ambiental, né? Algumas empresas estão usando a instalação de meliponários, e esse meliponário que existe na Embrapa Meio Ambiente, que provavelmente é coordenado pelo nosso querido amigo Cristiano Menezes lá. Então, isso tem fomentado muito também a adição de práticas socioambientais. Existe em São Paulo um cemitério que ele implementou um meliponário. Para quê? Para que as abelhas fizessem a polinização das flores do seu cemitério. Eles chamam de memorial, né? Interessante. Então, nós em cidades pequenas, a gente vai no cemitério só na época de finados, né? Mas em grandes centros, na própria Europa, era um ponto de encontro. Né? E nesse memorial existe um café, então eles acreditam muito que as abelhas possam trabalhar muito para deixar os ambientes bonitos. As abelhas sem ferrão também, elas têm um papel fundamental na cadeia produtiva. Elas têm sido inseridas muito na polinização de frutas e verduras produzidas em estufas. Você não vai conseguir colocar uma abelha com ferrão dentro de uma estufa de morango, mas uma você vai conseguir. Então, e não quer dizer que as abelhas com ferrão não sejam necessárias. Elas são muito mais necessárias que tu imagina. Veja só, quando elas chegam aqui no Brasil, lá no início do século XVIII, através dos padres jesuítas, a primeira leva é introduzida no modelo que era praticado na Europa.
Numa segunda leva, ali no início do século XIX, vem ao Brasil o pai da apicultura moderna no Brasil, o Emílio Schenck, se instala no Vale do Taquari. O Rio Grande do Sul tem um grande histórico com a apicultura, e ele cria o Parque Apícola. E ele começa a fomentar ao ponto dele criar um modelo de comércio chamado Schenkel, que leva seu sobrenome. É um modelo mais quente, adaptado para regiões frias, perdão. A gente chama de modelo quente, né? Ele foi embrionado aqui em Carazinho, em 1917. E a gente conseguiu resgatar isso através da busca pelo conhecimento. Já na década de 50, né, o Brasil precisava crescer muito, o Divino. Tem algo que a gente precisa, é importante a gente falar. Poucas pessoas sabem, mas até 1998, 99, o Brasil importava comida. Nós éramos insuficientes na produção de alimentos. Então a comida vinha de fora. E lá na década de 50 o Brasil precisava crescer. Então eles pegam e mandam alguns pesquisadores pelo mundo. Isso. Com algumas demandas. Buscar máquina, buscar sementes, e vieram abelhas. Naquele momento o Kera, né, que era o responsável pela Embrapa, ele pega e traz algumas espécies de abelhas de outras regiões. E na hora de fazer, hoje a gente chama isso de cruzamento sintético, né? Então, é na hora de ele fazer o cruzamento das espécies, houve um erro, e essas abelhas saíram para o ecossistema, se multiplicaram, e hoje dá origem à Apis mellifera africanizada. Por muito tempo ela foi considerada uma abelha assassina. Por quê? Porque não tem como se manusear com ela sem macacão. Exatamente. Mas em contrapartida, é uma abelha muito produtiva. Uhum. Né? Quando a gente fala de abelha sem ferrão, a gente produz 2 quilos por colmeia, 5 quilos, e depende da espécie. Já a abelha com ferrão, a gente produz 50, 80, até 120 quilos por colmeia por ano. Então, e demorou-se anos para que a gente pudesse ter equipamentos, que a gente pudesse lidar com essas abelhas e manuseá-las e entender o comportamento delas. E hoje a gente consegue levar elas para as nossas lavouras. As abelhas hoje com ferrão são importantes na produção de grãos. Ao mesmo tempo, canola, abelha com ferrão polinizando canola é aumento de produtividade de média de quase 5 sacos por hectare. Eu vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos já já. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Hoje eu estou entrevistando o César de Souza, direto do Rio Grande do Sul, e ele está falando para a gente a respeito da nutrição e da importância das abelhas. Agricultura e abelha conseguem conviver juntos, pacificamente, um ajudando o outro? Sim, é de extrema importância. A agricultura do futuro, a agricultura que o Brasil vai praticar a partir de agora, que é a agricultura regenerativa, que é o futuro da agricultura brasileira. As abelhas são dos grandes agentes de aumento de produtividade. E eles são os grandes termômetros das lavouras. Por quê? Vou te dar um exemplo seguinte. Se em determinado momento você for visitar uma plantação de laranjas, uma plantação de café, e você vê teias de aranha no meio desses espaços, quer dizer que o ambiente está controlado. Já na área da agricultura, quando você vê a abelha andando no meio da lavoura, quer dizer que é um ambiente estável, que é um ambiente ecologicamente correto. Por quê? Porque quando você leva as abelhas para a lavoura, você diminui o uso de defensivos agrícolas. E se tiver que usar os defensivos agrícolas, você vai aplicar em horários específicos, as abelhas não vão voar. Vou te dar um exemplo na soja. A abelha polinizando a soja aumenta de 15% da produtividade. Sem contar que as abelhas costumam voar na soja das 9 da manhã às 3 horas da tarde. Após esse horário, é o horário justamente que não está fazendo a aplicação ali. Que é o horário. A chegada dos biológicos na agricultura, de alguma maneira, ajudou a manutenção das abelhas nas lavouras? Sim. Foi importantíssima a chegada dos bioinsumos. Isso faz com que, ao mesmo tempo, nós consigamos ter uma cadeia produtiva mais limpa e de menor impacto e menor emissão de carbono. As abelhas, dentro da lavoura,
auxiliando com os bioinsumos, consegue diminuir em 25% a emissão de CO2 da atmosfera. O Brasil vai ter que entregar inventário de carbono de todos os produtos produzidos nas nossas lavouras no futuro. Então as abelhas vêm para colaborar com isso e ao mesmo tempo também aumentar a produtividade. A gente diz que as abelhas são os bioestimulantes hoje que nós temos gratuitamente, mantendo ela ali em espaços que podem ser manuseados em reserva legal. Você pode ter as suas abelhas, muitas vezes pode fazer a ação da migração, levando as colmeias aos produtores para que tu aumente a produtividade local. Então, assim, é importante hoje a gente analisar que as abelhas são um grande aliado para as lavouras e para a produtividade dos alimentos como um todo. Existe uma entre-safra de onde os alimentos das abelhas ficam mais escassos? Sim, em todos os ecossistemas do país existe um período onde é que tem uma baixa florada. E para isso, né, através de pesquisa, de desenvolvimento, nós, como Vedera, nós desenvolvemos o meleiro, um suplemento que o produtor fornece às abelhas no período de entre-safra. Então, vou te dar um exemplo. No inverno do Rio Grande do Sul, que as temperaturas são baixas, as abelhas não voam acima de 16 graus. Abaixo de 16 graus, as abelhas não voam. Tá? Então, isso é importante a gente falar. Abaixo de 16 graus ela não voa, ela fica isolada. O que é isso? A abelha é parecida com uma formiga. Ela estoca alimento, que é o mel, e a gente vai lá e faz o manejo e retira. A gente deixa ela sem comida. Em muitos momentos, devido às condições climáticas, a gente precisa cuidar. As abelhas são um patrimônio para o apicultor. É dali que sai a renda para sua propriedade, é dali que sai o sustento dos produtores. Então, esse patrimônio precisa ser preservado. Algo parecido com o que a gente faz nas lavouras, a gente nutre o solo com um adubo. No caso, com as abelhas, a gente nutre com meleiro, um suplemento que é fornecido em baixa dosagem, que dura cerca de 20 dias a 25 dias, a dosagem pré-definida, numa colmeia com uma população aí de 60 mil insetos, 70 mil insetos. Esse suplemento, ele pode ser utilizado tanto para as abelhas com ferrão, quanto para as abelhas sem ferrão, ou não? Sim, ele pode ser usado nas abelhas com e sem ferrão. O que vai mudar vai ser a questão da dosagem. Por quê? Porque uma abelha sem ferrão, vocês pegam algumas espécies, tem cerca de 300 insetos por colmeia. Já uma abelha com ferrão, você vai ter colmeias com 60, 70, 100 mil insetos. O que vai variar é o quantitativo de insetos por colmeia. É aí que vai determinar a dosagem para você fornecer nesse período entre safra para as suas abelhas. Como é que o apicultor fornece esse suplemento para a abelha? É muito prático. Nas abelhas sem ferrão, a gente costuma recomendar uma tampinha PET. Ela dá cerca de 10 gramas por colmeia no período entre safra. Já nas abelhas com ferrão, você pode fornecer cerca de 150 a 250 gramas, variando a força dos enxames. É uma linguagem que a gente usa na prática da apicultura, mas o que significa? Quer dizer o quê? Quanto maior for a quantidade de insetos por colmeia, mais forte é o enxame. Então quer dizer que tem que aumentar a dosagem. Ele é um produto pó, ele é colocado tradicionalmente em alimentadores superiores de caixilhos, tá? Ele é colocado acima do ninho, não acima do sobreninho, então acima do ninho. Também ele pode ser usado com os alimentadores centrais, que eles chamam de dullet, que são alimentadores que você fornece alimentação para as abelhas ali dentro do ninho. Também pode ser misturado a xarope, que é uma prática que muitos apicultores ou criadores de abelhas sem ferrão costumam usar, que é uma dieta líquida. Você pode adicionar cerca de 10% do meleiro por litro de xarope, tá? Ou também pode misturar ela fazendo a torta, o bife proteico, muitas vezes é usado. Você faz uma adição também de 10% nesse bife, nessa torta como um todo, potencializando a performance dos teus enxames. O que tem nesse suplemento? Ele é composto por aminoácidos, leveduras, vitaminas e microminerais que são essenciais para as abelhas, e ele trabalha significativamente o sistema imunológico e metabólico das abelhas. No período de escassez de alimentos, sendo ela no calor ou no frio, né, o meleiro que foi, é interessante também a gente falar sobre isso, ele foi desenvolvido na extinta União Soviética. Lá a gente tem frios de cerca de menos 20 graus. E duram dias.
Temos áreas que tem frio e é um período que a abelha fica isolada e ela sofre um estresse imunológico e metabólico muito grande. Por quê? Porque quando ela não tem alimento e ela não tem oferta de florada, pelo seu ciclo de vida ser curto, ser um ciclo de menos de 30 dias, a vida útil das abelhas, como inseto, como indivíduo, ela começa a sofrer impactos muito grandes. E quando há óbitos dentro da colmeia, o instinto da abelha é fazer a limpeza. E quando ela faz essa limpeza, ela gasta muita energia. E quanto mais ela gastar energia e não ter uma reposição imunológica, ela começa a também ficar deficitária. E quanto maior for o índice de baixas na colmeia, maior é o esforço para recompor o ecossistema. Por isso que hoje nós temos muitas vezes um excesso de mortandade de abelha nos períodos entre safra. Muitas vezes é falado que o uso dos defensivos agrícolas fazem isso. A gente sabe que existem alguns produtos que também costumam fazer isso com as abelhas, mas nem sempre, por isso que a gente sempre recomenda fazer uma avaliação, fazer uma análise da causa mortandade das abelhas nos apiários. Então, não quer dizer necessariamente que, em função da utilização de agrotóxicos, as abelhas morrem. Aliás, as abelhas estão diminuindo no planeta, porque a gente ouve muito isso, né? Que está havendo uma diminuição dos enxames. Isso é verdade, é meia verdade ou é fake news? Quando nós falamos de planeta Terra, né, como um mundo, como um todo, isso é verdade. Sim, é verdade. Vou te dar o exemplo da Rússia. A Rússia hoje tem uma baixa no índice de enxames. Por quê? Porque é um clima muito árido para as abelhas. É um clima menos 20 graus depende de regiões, ficam 6 meses em insolação solar, quase. Então é um ambiente muito árduo para as abelhas se manterem. No Japão também é muito dificultoso em algumas regiões por causa da temperatura. E a gente precisa dar um adendo. É interessante e importante também falar sobre essas questões ambientais. A Europa, né, na década de 30, 40, 50, ela desmatou muitas regiões. Como um todo, tá? Os Estados Unidos também têm pouca população de abelha. Por quê? Porque também fez muito manejo agrícola em algumas regiões. E por isso os olhares do mundo se voltam para o Brasil, dizendo que o Brasil tem que preservar a Amazônia, por isso que não podemos desmatar as áreas de APP, por isso que não podemos mexer nessas áreas. Tá? Isso, como negócio, hoje para o Brasil vai ser importante a médio e longo prazo, sim, como uma outra fonte de produtor. Mas quando a gente fala de mundo como um todo, o Brasil tem uma responsabilidade muito grande. A nível de Brasil, a cadeia produtiva das abelhas cresce em passos largos, né, muito rapidamente. Tu pega hoje regiões como a região do Piauí. O estado do Piauí hoje é o maior produtor de mel do Brasil. O Rio Grande do Sul já foi o maior produtor. Piauí é um dos maiores, o maior produtor de mel hoje do Brasil. Então hoje ele produz... Mas por quê? Por quê? Porque é um clima mais... ele tem um clima mais agradável e mais propício para as abelhas e uma florada com uma maior aptidão. Por quê? Primeiro porque tu tem um verão maior que a região sul do Brasil. Segundo, tu tem uma variedade de floradas da caatinga, entre outras regiões, e tem muito plantio de frutas e hortaliças nessas regiões que usam muito as abelhas como com a função de polinização, tipo plantio de melão, plantio de outras culturas. Também você tem hoje uma predisposição econômica muito melhor para a aptidão ali da apicultura no estado do Piauí, e sem contar que são regiões que têm uma tendência a ter uma menor incidência do uso de defensivos agrícolas. Porque a região agricultável hoje mais concentrada para as abelhas não é uma região destinada a grandes culturas. Então você tem agricultura familiar muito, muito intensa em algumas regiões do Piauí, que fomenta a cadeia produtiva da apicultura, que a apicultura basicamente ela acontece muito no coletivo de produtores. Os produtores se juntam em forma de associação, de cooperativas para implementar a prática da apicultura. Por quê? Criar as abelhas não é o problema. Produzir o mel não é o problema. O problema é levar do campo até a mesa. Fazer essa conexão com o consumidor final. E aí o produtor tem algumas dificuldades, muitas vezes ter uma casa do mel, ter um entreposto, viabilizar isso economicamente e sanitariamente, porque precisa ter cuidado com a produção de alimentos, né? Isso é importante a gente sempre frisar. O produtor produz muito bem esse produto,
mas também a gente precisa entregar um belo produto transformado ao consumidor final. E para isso exige os órgãos reguladores e muitas vezes há um conflito entre o produtor e o órgão. E aí inviabiliza a cadeia produtiva. Hoje o Brasil produz muito mel, mas a maioria do nosso mel hoje ele é levado para exportação, né? Hoje o consumo nacional por habitante é cerca de 20 gramas de mel por ano. Os Estados Unidos são 850 a média por ano por habitante. Tanto que se a gente assistir alguns filmes americanos, a gente vai ver que no café da manhã eles estão comendo waffles com mel. O mel é muito presente no café da manhã americano, né? E o Brasil hoje consegue produzir méis com sabores, com peculiaridades. Existe um termo sofisticado que é muito usado no vinho e agora vem para o mel, os méis terroirs, os méis de origem. Terroir. Então, assim, isso é importante porque isso dá uma característica peculiar. O mel da Caatinga, produzido aí no no Nordeste brasileiro, é totalmente diferente do mel do Rio Grande do Sul. É totalmente diferente do mel produzido aí na tua terra, em Rio Verde, Goiás. Então, assim, essa peculiaridade a gente tem que começar a entregar para o mercado. O mercado americano sinalizou que ele não quer mais nas suas gôndolas dos mercados mel produzido no Brasil, mel produzido na Argentina, mel produzido no México. Não, eu quero saber mel do quê? Mel de laranjeira, mel de macieira, mel de soja, mel da Caatinga brasileira, mel de café. E isso é o que vai dar valor agregado ao produtor. E essa sofisticação, essa gourmetização, né, que a gente pode dizer, dos méis, gourmetização, isso a gente vai potencializar as cadeias produtivas. E na apicultura a gente tem um desafio muito grande, que é a sucessão. A gente tem hoje cerca de 60% da apicultura praticada a nível de Brasil são por pessoas acima de 60 anos. E só cerca de 15% são abaixo de 30. A gente precisa estimular economicamente essas futuras gerações a permanecerem no campo e também explicar para eles como é feito o manejo, para que eles possam ter uma renda e ao mesmo tempo explicar para eles que para ser apicultor ou criador de abelha não precisa ser dono de terra. Pode fazer uma parceria com o produtor rural, que é o dono da terra, trabalhar em parceria com ele, mostrar para ele que a abelha estando lá na propriedade dele vai aumentar a produtividade da lavoura dele, fazer um consórcio, como a gente bem chama muitas vezes, potencializando a riqueza do país. Porque é algo importante a gente falar. Todos os dias a gente acorda em busca do quê? Em busca de riqueza. Pode ser ela econômica, intelectual e até religiosa que seja. Vamos para mais um intervalo comercial e nós já voltamos? Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Eu tenho aprendido muito a respeito das abelhas e o quanto esse insetozinho tão pequenininho é importante na vida da gente, do meio ambiente, né? Eu estou conversando hoje com um apaixonado pelas abelhas, que é o César de Souza. César, eu vou te fazer uma pergunta agora que eu tenho certeza que muita gente, assim, está interessado em saber. Mel dá dinheiro? Dá. Mel dá dinheiro, sim. Precisa de dedicação como qualquer outra cadeia produtiva. Hoje, eu falo de nível de Rio Grande do Sul. Hoje, tu tem muitas agroindústrias familiares que estão adequadas à agricultura familiar, que você vê em todas as feiras do estado, Expo Inter, Expo Direto, Fena Doce, Encontra Abelheiro, entre outros eventos de setor que mantém uma família, que as pessoas vivem disso, que mantém 1, 2, 3, 4, 5 pessoas da sua família. E eles têm uma indústria e ao mesmo tempo, ser da agricultura familiar, tu não vende seu produto. Tu vende uma história e vende um legado. E a apicultura é um legado, muitas vezes passado de geração para geração. Começou com meu avô, foi com meu pai e hoje chegou comigo. Então, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, ser criador de abelha
dá dinheiro sim e tem um grande futuro ainda pela frente. A gente muitas vezes olha para alguns cenários, mas a diversificação muitas vezes pode partir da apicultura e da meliponicultura, que é a criação de abelhas sem ferrão. Isso faz com que possa potencializar talvez a riqueza de uma região, de uma família e até de um país como um todo. Eu passei, semana passada, eu estava no estado de São Paulo e passei por uma cidadezinha lá, não é nem cidadezinha, cidade até grande, perto de Campinas por ali. E eu vi um nome, aquele nome, eu lembrei que eu já tinha entrevistado alguém, né, daquela empresa, mas não lembrava que empresa que era, de repente eu vi escrito lá, considerado o melhor mel do Brasil. Eu não me lembro o nome da empresa, mas enfim, eu achei interessante porque era um galpão imponente, era um negócio imponente, não era assim pequenininho e tal. Então tem empresas de tamanho grande que trabalham na produção de mel, né? E vale frisar que em 2024... na Apimondia, na Turquia, o Brasil recebeu o prêmio de melhor mel do mundo com o mel do melato da Bracatinga. O que é isso aí? Esse era o lixo, esse é o mel que nós botava fora. Que é o mel preto, que é o mel que só dá nos campos de cima da Serra do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná. Por quê? Porque é uma cochonilha que se aloja nas araucárias e dessa cochonilha as abelhas se alimentam e produzem esse melato. Olha só. É um mel de alta propriedade, com assim, um sabor irrelevante e assim, foi o melhor mel do mundo. Veja só, legal, a gente conseguiu de algo que a gente botava fora, a gente se tornar o melhor mel do mundo. Então, para tu ver como a gente tem muito potencial e veja só, a gente tem histórias pelo Brasil muito interessantes, assim, muito magníficas, focada na agricultura, na apicultura e na meliponicultura. Hoje tu vê grandes digital influencers, hoje tu vê grandes personalidades falando sobre isso. E a gente não falou sobre algumas coisas, sobre própolis, que é um grande mercado, cera... Eu vou ter que trazer você de novo aqui, porque o tempo nosso já chegou no final. A questão é o seguinte, o que eu já percebi aqui, César, quando a pessoa que eu entrevisto, quando ela ama o que ela faz, ela se empolga de tal maneira... que a gente precisa de trazer 2, 3 vezes depois para poder continuar o assunto. Não, é importante a gente fazer uma série sobre isso, é importante. Você tem 1 minuto agora, você tem 1 minuto para deixar uma mensagem sobre a importância de valorizar e proteger esses insetos tão pequenos, mas tão fundamentais para a natureza. Olha só, Só 1 minuto, hein? Em 1946, Albert Einstein falou a seguinte frase: se as abelhas forem extintas do mundo hoje, nós teríamos só 4 anos de vida. Pelo manejo da agricultura que a gente tem no mundo hoje, se não tiver as abelhas, nós não temos mais vida em 1 ano. Devemos preservar e, se nós preservarmos, vamos ter um aumento de riqueza e produtividade nas nossas lavouras. E quero dizer para você também que está nos ouvindo e nos assistindo, aqui em Carazinho, no Rio Grande do Sul, acontece um dos maiores eventos de criador de abelha, é o Encontro Abelheiro. Ele nasceu da proposta do consórcio da abelha polinizando a soja. A abelha polinizando a soja é 15% maior de produtividade na lavoura. A gente conseguiu fazer o grande consórcio e se tornar um dos maiores eventos do país e um dos maiores do mundo. Quero convidar você para participar. Que dia que é o evento? 26, 27 e 28 de setembro, aqui em Carazinho, no ginásio da Capezu. Setembro. Venha participar conosco, venha conhecer um pouco desse universo que não deu pra gente falar tudo aqui hoje, mas ele é rico e vasto e é uma experiência única no universo das abelhas. E Edivaldo, obrigado, né, pelo espaço e agradecer e dizer para ti que se quiser me convidar novamente, eu sou um grande apaixonado por as abelhas, temos grandes histórias e grandes cases também para falar sobre isso. Eu conversei aqui, gente, como apaixonado por aquilo que faz, né? Toda pessoa que tem paixão, que ama o que faz, ele fala de uma forma diferenciada, né? Ele fala com um sorriso, né? Ao mesmo tempo que as palavras fluem de sua boca. Eu conversei com o César de Souza, que é o CEO e fundador da Vedera. E ele falou era para falar sobre a entre-safra nutricional das abelhas, mas ele acabou falando da história das abelhas, da importância das abelhas, do quanto as abelhas são fundamentais na nossa vida. Se você gostou da nossa prosa, deixa um gostei, deixa uma mensagem aí pra gente, contando a sua história com mel, com as abelhas, né? Compartilhe com outras pessoas e se inscreva nesse canal. Um grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada.
Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.